Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante na nossa jornada explorando Vezem, um RPG de horror nórdico da Free League, publicado aqui no Brasil pela Retropunk, que a gente está aqui destrinchando no canal, passando por todos os capítulos, sempre tentando identificar o que for mais importante, mais relevante, para dar uma ideia geral do jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora aqui no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Vezem, não tem problema, não entre em pânico, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva, que reúne todo o nosso material a respeito desse jogo, e depois, se você curtir, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, quem já tá inscrito aqui no canal e tá acompanhando os nossos vídeos conforme eles vão saindo, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo aqui do Vezem. Estamos no capítulo 6, A Sociedade e a Base. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a abertura do capítulo. E essa parte do livro, né, esse capítulo em especial, eu achei ele bem interessante por dois motivos. Primeiro, ele vai dar um contexto pra gente aqui maior do jogo, né, da organização que os personagens fazem parte, né, essa tal sociedade. A gente vai ter um histórico, né, a respeito dela. E também isso vai estar misturado de alguma forma com as mecânicas do jogo. Por quê? O Vezem, ele é um jogo diferente, pelo menos de outros que eu consiga me lembrar assim bem rápido, porque ele, em princípio, em tese, ele tem um começo pré-estabelecido, ele tem um começo definido para a sua aventura, para a história do seu grupo. E a gente vai ver isso no capítulo de hoje. E isso vai estar muito interligado com a questão da sociedade, claro, é a organização da qual vocês vão fazer parte, e também com a base. A base, o QG, né, de vocês, ele vai ser integrado às mecânicas de jogo. Você vai poder, ao longo do tempo, fazer melhorias, né, na sua base. Mas eu não vou me adiantar, vamos passar por cada um desses pontos no vídeo de hoje, a partir de agora. Mergulhando aqui no nosso conteúdo, o livro começa com a história da sociedade, né? Lógico, vou dar para vocês aqui a versão resumida das coisas, né? Mas enfim, para dar uma ideia geral do que se passa, né? A sociedade, ela tem o seu início, tem o seu embrião no século XVI, através de uma jovem chamada Tine Rasmussen. Perdoe minha pronúncia aqui dos nomes escandinavos, provavelmente está tudo errado, mas enfim. Então a Tine Rasmussen, qual é a onda dela? Ela passou 2 semanas em coma por conta de uma varíola. E aí, quando ela finalmente acordou, ela descobriu que ela tinha 9 irmãos, 7 deles tinham morrido também para a varíola. E como a gente já comentou aqui ao longo da nossa série, esses eventos traumáticos servem como gatilho para despertar a visão, ou seja, a habilidade de enxergar os Vezem e interagir com eles. Então esse foi o evento que propiciou, né, para Tine a visão. E a partir daí, embora ela fosse uma adolescente, né, muito jovem e tal, a comunidade em torno dela passou a tratá-la como uma sábia, como uma conselheira, justamente porque ela passou a interagir com esses Vezem, e naquela espécie de simbiose que eu também já comentei aqui, né, ao longo da série, de você viver, né, em comunidade com essas criaturas, né, com as regras de respeito, né, trocando conhecimento e tal. Então, por conta disso, a Tine passou a agir como conselheira, né, como uma sábia ali da região. Obviamente, a igreja já enxergou ela como uma bruxa e passou a persegui-la. Por conta disso, ela fugiu para Copenhague usando um nome falso, tá? Lembrando, isso aqui tudo é a versão resumida da coisa. Lá em Copenhague, ela acabou conhecendo uma outra pessoa que também tinha esse dom da visão, que era o Mats Rosenberg. E juntos, né, eles fundaram o que ficou conhecido como a Ordem de Ártemis para estudos dos Vezem. Essa Ordem de Ártemis é o embrião do que viria a se tornar no futuro a sociedade. Da feita que o Mats e a Tine se uniram, eles começaram ali a promover os estudos deles, né, entender melhor essa condição que os dois tinham, né, da visão, começaram a fazer um recrutamento ali, procurar outras pessoas que também pudessem ajudá-los nessa empreitada, vamos dizer assim, né? E basicamente logo de início se instalou uma dúvida, né? Não era uma cisão ainda, né? Mas uma dúvida de formas de procedimento da Ordem de Ártemis. Por quê? O Mats era mais voltado para a questão de você banir, de você combater os Vezem. Enquanto a Tine, ela era mais favorável na questão do estudo. Ou seja, você compreender aquelas criaturas, né? Obter conhecimento a partir delas. Mas mesmo com essa divisão, né, vamos chamar dessa maneira, a Ordem ela conseguiu se expandir, né, através de toda a região ali, de toda a Dinamarca, e foi se expandindo, né, através da Escandinávia pelos próximos 200 anos.
Claro, né, depois de um tempo, a Tine e o Mets morreram, mas a Ordem continuou. Eles conseguiram plantar uma semente que criou raízes, por isso a Ordem foi se expandindo ali. Mas sempre com esse duplo propósito, vamos chamar assim, né? Alguns mais voltados para a questão do combate, do banimento dos Vezin, e outros encarando eles mais como um objeto de estudo, como uma fonte de conhecimento. O próximo ponto de destaque, né, da história vai ser justamente ali já no século XVIII, com a presença do cientista Carl Linnaeus. É um personagem histórico, você provavelmente deve lembrar ali dos tempos da escola, né? Linnaeus, botânico, zoólogo, ele teve uma ampla atuação na área científica, mas basicamente naquela questão, ele popularizou, salvo engano, aquela nomenclatura, né, da taxonomia, da classificação das espécies, tal, alguma coisa assim, mas é um personagem histórico, é isso que eu estou querendo dizer. Então, o pessoal da Free League aproveitou aqui, né, e mesclou, inseriu ele nesse lance aqui dos Vezin. Por quê? O Linnaeus, ele realizou várias expedições científicas, fato histórico também, né? Só que aqui, no universo do Vezin, essas expedições, na verdade, teriam o objetivo de catalogar os Vezin, né? E o Linnaeus criou uma subdivisão, né? Um ramo da Ordem de Ártemis, chamado Sociedade para Estudo dos Invisíveis e Proteção da Humanidade. Ou, para simplificar, para encurtar, Sociedade. Mas até então, era só um ramo da Ordem de Ártemis, tá? Só que o detalhe é o seguinte, sempre houve aqui uma dúvida em relação ao Linnaeus, se ele tinha mesmo o dom, né, se ele tinha mesmo a visão, ou se ele era apenas um cientista, um estudioso, um curioso. O livro deixa isso aqui meio que como um mistério, né, tanto que depois, alguns anos depois dele já ter realizado várias expedições e tal, ele mesmo, né, o Linnaeus, disse que tinha perdido a visão. E isso só reacendeu os debates se ele de fato algum dia teve esse poder ou não. O mistério aumenta porque os registros da principal expedição que ele fez para catalogar os Vezin foram queimados num incêndio misterioso, né? Então aí ficam aquelas coisas que se o narrador quiser utilizar ali para futuras referências, está aí. Desse ponto em diante, a influência do Linnaeus foi tão grande, foi tão marcante, que a Ordem de Ártemis foi rebatizada, né, com aquele nome comprido lá que, para simplificar, a gente chama de Sociedade. E aí, a partir desse ponto também, ela passa a perseguir muito mais aquele objetivo de confrontar os Vezin do que de usá-los como fonte de conhecimento ou trocar informações com eles. Isso aí acabou acarretando num incidente também que ficou famoso na história da sociedade, conhecido como o Massacre de Oulu. Olha só. Esse massacre ocorreu também no século XVIII, tá? O que acontece? Uma família de gigantes, né, atacou o norte da Finlândia. E aí a sociedade foi até lá combater, né? Alguns membros foram até lá combater, e eles se instalaram nesse tal castelo de Oulu, ou pretendiam se instalar lá. Na verdade, os gigantes chegaram mais ou menos ao mesmo tempo que eles, teve um combate, uma coisa assim. O fato é que o castelo foi incendiado. E de todo mundo que estava lá, o livro diz que apenas 3 sobreviveram, mas depois de um tempo esses sobreviventes simplesmente desaparecem do radar ali, somem, né, dos registros de todo mundo. Então, mais mistérios aí, se você quiser explorar isso no futuro. O ponto é que, desse momento em diante, a sociedade ela entra em decadência, ela começa a minguar. E durante um tempo, ela basicamente desaparece. E é a partir desse ponto que eu digo para vocês que o Vezin ele tem um começo pré-determinado. Ele tem um start ali para a história do grupo. Por quê? A partir daqui desse tópico, olha, a sociedade renasce, nós vamos ser apresentados aqui a uma NPC chamada Linnea Elfklint, tá aqui. Então, essa NPC, ela é apresentada aqui no livro como uma antiga recruta da sociedade, né? E aí ela permaneceu ativa, né, um tempo, mesmo quando a sociedade começou a cair em decadência, depois ela ficou meio louca, mas o fato é que ela é o ponto de origem da história, o ponto de origem do grupo, porque assim, o que o livro recomenda? De uma forma ou de outra, os personagens são contactados por essa Linnea Elfklint, ou eles chegam a ela através das próprias investigações, e aí o fato é que ela vai apresentar, contar a história da sociedade para esse novo grupo de personagens que tem a visão. Dizendo que, a partir daquele ponto, cabe a eles, né, fazer com que a sociedade renasça. A sociedade acabou por completo, vamos dizer assim, segundo o livro coloca, há mais ou menos 10 anos. Né? Então os personagens chegam ali, a sociedade já não existe há 10 anos. E cabe a eles reerguer a sociedade. E aí a gente entra no segundo ponto aqui, que é a base. Por quê? A Linnea, ela também tem ainda as chaves, né, do chamado Castelo Gyllenkreutz, em Uppsala,
que vai servir de base para os personagens. Então por isso que eu digo que o jogo tem um começo pré-determinado, vamos chamar assim, e a base ela vai estar muito interligada com isso, porque vai ser aquele lance de você receber os conhecimentos, receber uma base que está totalmente detonada, vamos chamar assim, e a missão principal dos personagens, de pano de fundo, vamos dizer assim, é justamente reerguer a sociedade, restabelecer a sociedade e de repente levá-la novamente aos dias de glória. A partir desse ponto, vou mostrar aqui para vocês como é que o livro organiza. Ele começa a tratar de alguns tópicos específicos a respeito da sociedade. Então, por exemplo, como era a estrutura, né, da sociedade em termos de organização. Ele vai trazer aqui algumas possibilidades, né, a respeito da Liné, algumas informações adicionais, algumas possibilidades de uso, né, se você quiser usá-la de uma maneira ou de outra, algumas informações gerais sobre essa NPC. Né, e também, olha, o Castelo Glencroix, como é que eram os títulos, né, da sociedade ali quando ela era ativa e tinha vários membros. Tudo isso para te preparar justamente para como você vai integrar a base na sua história. Mas aí um detalhe interessante. Se o livro coloca aqui, se você vai jogar apenas uma one shot, tal, nesse sentido, você pode ignorar completamente a base. Por quê? A base, na verdade, ela é pensada mais para aquele lance da campanha. Se você quer jogar vários mistérios, várias histórias, né, de repente criar um épico ali em relação aos personagens, aí sim a base ela entra em jogo. Por quê? Você vai ter aqui, olha, várias informações referentes à questão da base, agora integradas com as mecânicas do jogo. Por quê? Eu vou tentar resumir aqui para vocês como é que vai funcionar a coisa. Se você tem a missão, vamos chamar assim, né, secundária de reerguer a sociedade, isso passa por você reerguer a base, até mesmo em termos de estrutura. E o livro te apresenta isso da seguinte maneira: você tem alguns desafios em Uppsala, né, que é a cidade onde a sociedade está baseada, onde fica esse castelo, que vão te remeter a isso. Desafios que, não, em tese, não vão ser mistérios, mas vão estar relacionados com a base. Por exemplo, repórteres xeretas que começam a ver que tem uma movimentação ali na base. De repente, Vezens que descobrem ali o local dessa sede e vão fazer alguma coisa. Vários personagens antigos, né, membros da sociedade, morreram ali, então isso também pode ser incorporado de alguma maneira. O fato é que o livro ele vai trazer essa questão, essa possibilidade de desafios em Uppsala, tanto questões humanas, mortais, quanto questões relacionadas aos Vezens. E o detalhe é que, a partir desses desafios e a partir mesmo dos mistérios que vocês investigam ali, vocês vão ter a possibilidade de, nos interlúdios, né, no espaço entre uma história e outra, utilizar pontos para comprar melhorias para a base. São os chamados pontos de desenvolvimento. E como é que a gente vai saber quantos pontos vocês vão ter para gastar? O livro ele vai trazer aqui, olha, algumas perguntas. Então o lance é assim, em termos de mecânica. Toda vez que termina um mistério, o narrador vai fazer algumas perguntas. E para cada pergunta que a resposta for sim, vocês ganham um ponto. É parecido com a questão dos pontos de experiência para personagens, mas esses pontos de desenvolvimento, eles são específicos para melhorias na base. Então, só para vocês terem uma ideia geral, quais são essas perguntas aqui. Vocês jogaram ao menos uma cena na base? Vocês encontraram um novo tipo de Vezem? Vocês visitaram um local mágico? Vocês se expuseram à magia? Vocês trouxeram livros ocultistas ou outros objetos importantes para a base? Vocês fizeram contatos importantes? O mistério foi particularmente difícil ou épico? E a última pergunta, vocês resolveram o mistério? Ou seja, em tese, vocês têm chance de ganhar entre 1 e 8 pontos de desenvolvimento a cada mistério que vocês jogam. E além disso, olha, o livro vai detalhar aqui a questão das ameaças que eu estava falando, né? Sejam humanas, vai trazer aqui uma lista de sugestões de coisas que possam acontecer, sobrenaturais ou não. Enfim, vai ter aqui uma série de informações adicionais para você aos poucos entendendo como é que funciona essa questão da base no jogo. Seguindo adiante, e só para dar uma ideia geral também para vocês a respeito dessa questão de como a base está integrada no jogo, olha só, a gente tem um tópico aqui de defeitos e revelações. Isso aqui basicamente são as consequências que você pode ter de ferimentos ao longo do mistério. Então, a ideia é que a base ela sirva ali como um local para você parar e se recuperar. Então tem a possibilidade de você determinar se esses defeitos e revelações eles vão se tornar permanentes ou não lá na base, tem umas jogadas que você faz em relação a isso, então ela serve também como esse ponto de apoio para determinar certas condições que vão permanecer ou não em jogo em mistérios futuros. Além disso, cada melhoria que você vai fazer na base, e daqui a pouco eu vou dar alguns exemplos para vocês, ela vai trazer benefícios, claro, coisas que você vai poder incorporar no jogo, mas ela também traz a possibilidade de ameaças. Como é que é isso? Isso é uma mecânica de jogo, tá? Cada melhoria que você faz,
ela vai dar uma chance de acontecer alguma ameaça na base. Como é que você vai determinar isso? O narrador, ele vai jogar uma quantidade de dados igual ao custo da melhoria, né, de pontos que você gastou naquela melhoria, e se ele tiver um sucesso, isso significa que alguma ameaça vai acontecer na sua base. Ou seja, em termos de mecânica de jogo, não é só você ir acumulando benefícios, né, melhorando as coisas na sua base. Cada melhoria que você faz, ela vem atrelada com a possibilidade, pelo menos, né, de alguma ameaça interessante surgir também. Então, na minha opinião, isso torna o jogo também mais dinâmico, né? Cada bônus que você consegue, vamos chamar assim, tem a possibilidade de atrair, né, algum ônus, alguma missão, alguma consequência negativa, pelo menos de início. Algum problema que você vai ter que resolver. E finalmente, para a gente ir encaminhando para o final deste vídeo, a gente tem aqui especificamente a questão das melhorias, né? Então eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, para a gente entender na prática como é que isso funciona. Olha só, se liga aí. Há 3 tipos de melhorias: instalações, contatos e pessoal. As instalações são novas câmaras ou funções que vocês descobrem ou constroem na base. Os contatos são pessoas que podem ajudar vocês, enquanto pessoal são serviçais ou novos membros da sociedade. Ou seja, você vai ter essas 3 divisões, né, vamos chamar assim, de melhorias, cada uma delas com as suas devidas características e os seus devidos custos em pontos, tá? Então, desse momento em diante, até o final do capítulo, o livro vai trazer uma lista bem extensa, né, com todas essas possíveis melhorias divididas, né, segundo essa classificação. Então, ele vai começar aqui com instalações, tá? Então, vou dar só um exemplo para vocês terem uma ideia. Olha só. Arsenal. É uma câmara com armas em mostruários de vidro. Pré-requisito. Algumas têm pré-requisitos, outras não. Tá? Então, pré-requisito do arsenal. Recursos 5 e o corredor de armas. Ou seja, primeiro você tem que comprar esse corredor de armas, depois os personagens têm que ter esse recurso 5 para você poder comprar o arsenal. Qual é a função? Durante a fase de preparação, cada nível permite que as personagens jogadoras levem uma arma corpo a corpo ou uma armadura com nível de disponibilidade 2 sem usar recursos. Isso é importante de mencionar também. Algumas dessas instalações podem ser compradas múltiplas vezes e aí os benefícios vão se somando. Vou dar outro exemplo aqui agora de instalações descobertas, né? Câmaras que estavam em desuso que os personagens descobrem ali no castelo e vão reformar, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo aqui. Arquivo ocultista. Uma câmara cercada por grossas paredes de chumbo e inscrições protetivas. Pré-requisito. Templo ocultista ou místico. Descoberta. As alcovas na passagem atrás da biblioteca foram seladas e tal, e aí é para você poder fazer um mise-en-scène ali para a galera descobrir. Então isso vai integrando também com a narrativa, né? Isso é importante. Custo. 6 pontos. Ó, detalhe aqui, pode ser comprada até 3 vezes, ou seja, essa melhoria você pode comprar até 3 vezes e aí os bônus vão somando. O que ela faz? Cada nível pode armazenar até 3 itens de poder ou itens mágicos de mistérios anteriores. Ou seja, cada uma dessas melhorias aqui vai trazer algum tipo de benefício para o jogo. Ou você vai conseguir armazenar mais coisas, você vai ter vantagem ali na fase de preparação, você vai poder ter acesso a alguns itens ou alguns conhecimentos sem custo, né? Você tem algumas dão sucesso automático em alguns tipos de teste, ou seja, tem efeitos bem variados. E para a gente fechar aqui os exemplos, olha, o último tipo de melhoria são os contatos. Ou seja, aqui também tem uma lista, né, de pessoas, vamos chamar assim, né, que podem passar a ajudar. Né? Lembrando que os contatos vão fornecer informações ou eles podem ser também novos membros, né, da sociedade. Então, só para exemplificar aqui, agente policial, banqueiro, fornecedor, jornalista, né, místico, inventor, cuidador do estábulo, tem várias coisas aqui. E você já começa o jogo com uma dessas melhorias, que é o mordomo Algot Frisk. Algot já está no castelo quando vocês se mudam. Né? Então ele tem custo 0 e qual é a função dele? Administrar a base, ou seja, fazer as coisas funcionarem quando vocês não estão lá. Ele tem até desenho aqui no livro. Tá? Então também é um NPC, não deixa de ser, que você pode utilizar para múltiplos usos, mas em tese ele está ali para tomar conta da base. Mas da maneira como ele é apresentado no livro, também dá margem ali, né, para você utilizá-lo de alguma outra maneira que você queira. Né? Então, de uma maneira geral, esse capítulo eu achei ele bem interessante justamente por causa disso. Ele vai trazer mecânicas de jogo, mas como é o costume também da Free League, né, sempre muito integradas, muito entrelaçadas com a questão da narrativa, o que torna o jogo mais interessante, na minha opinião. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Avançamos mais um capítulo aqui no Vezem. Espero que vocês estejam curtindo aí a jornada. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente bater papo, trocar informações. E no mais, a gente se encontra na próxima resenha.